Sei que você não se interessa pelo assunto, mas não quero ficar com a consciência pesada e receber o castigo de Deus sozinha também. Mas nós dois não queremos algo em comum, ainda mais nessa fase boa da minha vida. Essa fala foi extraída de mensagens telefônicas encontradas num inquérito promovido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nesse inquérito, Maria, qualificada como vítima, se buscava investigar as circunstâncias de sua morte. Encontramos mensagens trocadas entre Maria e Ana, sua amiga íntima, logo após a realização de um aborto caseiro com o uso de um talo de mamona. Inquirida pela Polícia Civil, depois da morte de Maria por infecção generalizada, a amiga Ana foi questionada do porquê de não ter indicado que a vítima comparecesse ao atendimento médico. Ana respondeu que tinha medo de que sua amiga fosse presa. Entre a morte e a prisão. Essa frase nomeia a pesquisa promovida pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em que se investiga processos criminais promovidos pelo artigo 124 do Código Penal no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A análise das 42 ações penais propostas no Tribunal de Justiça ao longo de 12 anos, um intervalo compreendido entre 2005 e 2017, permitiu traçar um perfil da mulher criminalizada por aborto e revelou 2 grupos de pessoas. No primeiro grupo estão os abortos realizados sem qualquer assistência, praticados pelas mulheres sozinhas ou com a ajuda de um terceiro, sua mãe, uma amiga, um companheiro. Os documentos das investigações policiais indicaram aqui o uso de métodos rudimentares. Constatamos que em mais da metade dos processos desse primeiro grupo, a notícia-crime foi realizada por funcionários das unidades de saúde. Na imensa maioria, se tratava da rede pública de saúde, hospitais do SUS, unidades de pronto atendimento, postos de saúde, e num único caso, a mulher foi atendida na rede privada. Elas eram em 60% mulheres negras e contavam com idade entre 18 e 36 anos na data dos fatos. A maior parte residia em bairros ou regiões periféricas da região metropolitana do Rio de Janeiro. No mercado de trabalho, essas mulheres exerciam funções desvalorizadas, muitas vezes estigmatizadas. 65% delas já possuíam filhos. Em mais de 80% dos casos, essas pessoas tinham mais de 12 semanas de gravidez no momento da interrupção. Uma demora que pode indicar o medo de ser descoberta, a dificuldade de acessar a informação sobre os métodos disponíveis e até mesmo dificuldade de organizar recursos e meios para acessar a interrupção da gravidez. 75% delas necessitaram da assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública. Em comparação, temos o segundo grupo de casos. Nesse segundo conjunto, foram agrupadas as mulheres processadas em decorrência de uma investigação policial de clínica clandestina, nas quais elas foram atendidas. Aqui um perfil completamente diferente. 53% das acusadas eram brancas. Havia a prevalência de mulheres com maior escolaridade. 75% delas já tinham cursado o segundo grau, contra 22% no primeiro grupo. As mulheres que tiveram acesso a clínicas clandestinas realizaram a interrupção da gravidez numa fase mais prematura da gestação. Em 100% dos casos, com informação disponível sobre o tempo gestacional, o aborto foi feito com menos de 12 semanas. Um cenário de menor risco de morte, menores complicações. Este quantitativo de 42 ações penais distribuídas em 12 anos, no estado do Rio de Janeiro como um todo, não se encaixa nas estatísticas de aborto realizadas no Brasil. Estamos diante aqui da defesa de uma norma penal que não é capaz de atender a sua função declarada. Os dispositivos que criminalizam o aborto integram um conjunto de fenômenos ligados à estrutura social brasileira, em que raça e sistema penal se constituem mutuamente e determinam as vidas dignas de se proteger e aquelas que se pode deixar morrer. Para as mulheres negras brasileiras, esse sempre foi um debate de vida e morte. Não custa lembrar que durante o período em que a população negra brasileira foi submetida aos crimes de escravidão praticados pelo Estado, o aborto foi utilizado como uma forma de resistência. A ideia de maternidade compulsória, por exemplo, não é adequada para refletir a condição das mulheres negras, principalmente as escravizadas, nesse período histórico. Num contexto em que a vida cotidiana era definida pelo abuso sexual, açoites, trabalho forçado, a escolha de induzir um aborto representou para muitas mulheres negras a recusa em submeter um filho à mesma cruel condição. Na realidade contemporânea,
essas mulheres permanecem protagonistas em matéria de negação de humanidade pela sociedade e pelo Estado. Aline da Silva Pimentel, Maria Eduarda Alves Ferreira, Ingriane Barbosa Carvalho, Cláudia Silva Ferreira, Marielle Franco. Não por acaso seguimos os alvos preferenciais de violência obstétrica, ocorrências de morte materna, esterilização forçada e até crimes de feminicídio. A adoção de uma política penal para tratar a temática do aborto reforça esses mecanismos que sujeitam mulheres negras a um regime político de subcidadania. Se reconhecemos, então, o racismo como esse complexo sistema de práticas sociais, práticas institucionais, valores, crenças, aptos a determinar, inclusive, iniquidades raciais nas mortes evitáveis pela indução do aborto, o princípio constitucional da igualdade, na sua faceta estrutural, impõe ao Estado brasileiro a obrigação positiva de promover condições de proteção igualitárias para mulheres brancas e não brancas em relação à sua vida no momento de praticar um aborto. Durante o processo de deliberação constituinte, em 88, a discussão da questão do aborto pela população brasileira se tornou absolutamente inviável diante da distribuição de poder que foi estabelecida naquele espaço. O pacto sexual e racial, firmado em 88, foi entabulado por nada menos que 594 parlamentares homens e brancos, dentre os quais havia apenas 26 deputadas mulheres, uma única delas negra, a constituinte Benedita da Silva. Quando o direito está a serviço de projetos de discriminação sistemática, senhora ministra, como vimos ser o caso da criminalização do aborto, no Estado democrático de direito, surge a função da jurisdição constitucional de assegurar a prevalência dos direitos fundamentais dos grupos discriminados. A chancela de uma política penal para o aborto, adotada por uma elite política legiferante, branca, heterossexual e masculina, muito distante de ser porta-voz de um consenso social, significaria avalizar esse contrato sexual e racial.